Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. As próximas 2 horas são imprevisíveis. A gente tem assim algumas ideias, né? Eu sei que eu vou tocar músicas, eu sei que eu vou trazer comunicação de vagalumezinhos e vagalumezinhas pelo e-mail, contato@webradiovagalume.com e pelo WhatsApp 5192461960. Eu vou entrar no chat, eu vou fazer a transmissão ao vivo pelo Facebook. Isso a gente já sabe, né? A gente já tem mais ou menos assim um roteirozinho para seguir no programa. Mas o programa não é o roteiro. O programa, o encontro, não são os tópicos. Não é necessariamente o texto que eu vou ler, ou uma ou outra reflexão que nós vamos fazer, entre tantas, até o fim desse encontro nas próximas 2 horas. Não é um vagalumezinho ou outro, ou eu, ou quem quer que seja. O encontro é o espaço entre essas coisas. E como todos nós observamos, interpretamos e projetamos sobre isso significados. Nesse movimento de projetar significado, nós temos a oportunidade de nos enxergar. Você sempre está se revelando, você sempre está se mostrando, não para mim, mas para si mesmo. Eu, porventura, posso até ver, né? Mas isso é o menos importante. O fundamental é que você se veja, que você se reconheça e, a partir daquilo que vê, caminhe, se movimente. Não mais esse ponto onde você está. Não porque seja um ponto ruim, não é isso. Mas a vida é construída assim, a partir de movimentos. A gente sai de um ponto e vai para outro, sempre. A tentativa de ficar estagnado num ponto que lhe pareça agradável, lhe pareça bom, lhe pareça correto, vai aos poucos definhando essa posição, deturpando o seu olhar, te encurralando numa condição que, se era boa num determinado momento, deixará de ser no outro, porque a vida é feita assim. Portanto, acostume-se e abra-se para esses movimentos da vida, porque isso é lindo. E a nossa ideia, de alguma maneira, é movimentar contigo e te ajudar nesse sentido. Eu vou começar agora uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu tenho feito isso todas as manhãs aqui no nosso Mensagens entre as músicas até a reflexão do próximo texto. E se você puder, acesse ali no meu perfil e acompanhe junto com muita gente os bastidores aqui do estúdio da webradiovagalume.com. Te convido agora. Fique bem, fique à vontade entre nós. Eu estava agora há pouco falando em off. Ou em off não, em on, né? Aqui pro Facebook, mas em off para a rádio. Eu estava dando continuidade àquele assunto que eu usei para abrir o Mensagens de hoje, que é a importância dos movimentos, é entender que os movimentos são necessários. Quanta gente vive infantilizada, quanta gente vive inferiorizada, vive entristecida, né? Vive decepcionada, vive amedrontada com a vida justamente por conta da tentativa impossível de manter a vida fixada. Eu dei o exemplo aqui no Facebook da criança, dos pais. Isso pode ser projetado numa família perfeita. Eu sei que isso pode ser um pouco incômodo de ouvir, mas é fato, né? Veja a família perfeita, veja os pais, veja os filhos, a configuração ideal. Daqui a pouco, os pais envelhecerão, os filhos crescerão, vão lidar com os seus próprios caminhos, as suas próprias escolhas, os problemas, os acertos, os erros. Nos pais que envelhecem, doenças provavelmente aparecerão. A vida é assim. Eu chamo isso, eu já chamei em alguns textos, da entropia natural da existência. Assim como existe a entropia, né, para os objetos, para o planeta, para tudo, existe para a gente também. No entanto, eu não me refiro a esse termo entropia como algo pejorativo, como algo negativo. É um evento, é um fato, é uma modificação. O que torna a entropia existencial negativa é justamente a nossa resistência a ela. Quando a gente deixa de entender que os movimentos trazem oportunidades também, trazem possibilidades também. Se antes eu via apenas por uma perspectiva, quando eu passo a me movimentar e vejo por outras perspectivas, agora minha visão se amplifica. Não é apenas um cenário.
por mais que seja um cenário agradável para eu ver. No entanto, não é o único. E, na minha opinião, sabedoria, consciência, se dá justamente nesse processo de amplitude. Eu via o quadro apenas a partir de uma única perspectiva, eu via somente um rabisco no quadro, poderia ser um rabisco agradável, uma cor que eu gosto, mas ao me afastar do quadro, ou seja, amplificando, né, a minha perspectiva, agora eu vejo o quadro por completo, né? O fato de ver o quadro por completo não quer dizer que eu vi, ou que eu estou vendo naquele quadro, o cenário que inspirou o artista. Eu estou vendo ainda um fragmento. Se eu for ver o cenário que inspirou o artista, ainda assim estou vendo a partir de uma perspectiva, não estou vendo o cenário completo. Então, os movimentos sempre acontecem, justamente para que a minha visão, que antes era de um jeito, possa ser de outro. E ela vai aumentando, e ela vai aumentando. É assim sempre. Aliás, essa é a perspectiva sobre a qual nós nos vemos. Eu vou te dar um exemplo. Seria agradável para eu, por exemplo, que tenho uma imagem pública, né, pensar que eu sou apenas o que você vê, o que publicamente é exposto. Porque, a não ser os que se opõem, os que se incomodam, e obviamente que há, né, de maneira geral, eu estou colocando aqui um lado legal, um lado bom. Dentro de mim há outros Flávios, há outros lados, há outros olhares, há emoções que talvez eu não queira expor, talvez eu não queira ver, né? Há fragmentos, há contradições, há ambivalências, como todos os seres humanos. Acreditar somente em um aspecto me tornaria refém desse aspecto e me imbecilizaria, especialmente pelo fato de que, recusando olhar os outros Flávios que me habitam, eu me limitaria a uma imagem pública. E essa imagem pública é muito frágil. É frágil porque é só um aspecto, porque é só um lado, porque é só uma imagem. Todos nós somos muitas. Você, por exemplo, o colega de trabalho que senta ao seu lado no escritório, ou na loja, onde quer que seja, tem um aspecto teu. O teu funcionário, o teu chefe, tem um aspecto que é o aspecto profissional. Esse aspecto eu não estou dizendo que seja melhor ou pior, mas o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, os teus amigos, os teus primos, enfim, os teus vizinhos, tem outros aspectos teus. Você convive com todos, né? Em você há todos os aspectos, e eles estão em constante movimento. Tentar fixar-se em apenas um dos aspectos, imaginando que você é só o cara do trabalho, é só o cara, o marido, é só a mulher, é só o filho, é só isso ou aquilo, te limita naquela persona, te limita naquela caixa, quando na realidade há outras também. Então, o que eu estou falando sobre aceitar o movimento é entender que, a começar de mim e em mim, o movimento é necessário. Eu preciso me movimentar entre todos que sou, enxergando, assumindo, aceitando, quando for o caso, mexendo, corrigindo, modificando, reposicionando, e isso é constante. Os ingredientes para que seja assim, as oportunidades para que seja assim, a vida dá constantemente. Eu costumo dizer que é no cotidiano. Às vezes a gente diz assim, aconteceu uma tragédia, aconteceu algo enorme, aconteceu um negócio, então a oportunidade. Não. A oportunidade é cotidiana, é diária, é em cada minuto, é em cada experiência da vida. A diferença é se você tem condições de discernir, né? De perceber, de, ao se deparar com qualquer uma dessas oportunidades, se expor ao espelho que ela representa, refletindo aquele que você geralmente não vê. Porque nós tendemos a enxergar com mais ênfase aquele que nos parece agradável, entre tantos que somos. Por isso eu dei o exemplo da minha imagem pública, por exemplo, né? Eu sei que eu não sou só o cara que as pessoas às vezes escrevem dizendo, poxa, você é fantástico, tal. Eu leio com ressalvas, né? Eu leio com ressalvas, porque senão não seria humano. Você entende, não? Eu estou me usando de exemplo, mas isso é você também, isso somos todos nós, né? Não somos só aqueles, somos muitos. Então a aceitação disso, o entendimento disso, o reconhecimento disso deixa a nossa autoimagem mais complexa. Obviamente que sim, porque a partir de agora você não é só um. Mesmo aquele que eu estava dando o exemplo da virtude, né? Mas tem o exemplo do defeito também. Você pode ser reconhecido
a partir dos seus defeitos por muitos. Mas aceitar que seja assim predominantemente é a mesma coisa de pensar no efeito contrário, que somente as virtudes me compõem. Não são apenas as virtudes que me compõem, mas também não são apenas os defeitos que me compõem. Eu sou uma composição em movimento entre os defeitos e as virtudes, entre as luzes e as sombras, entre aquilo que eu quero expor e aquilo que eu quero esconder. Tanto num caso quanto o outro, o que está entre isso é o que sou. E a minha capacidade de enxergar isso tem justamente a ver com o que eu tenho proposto agora, aqui nesse nosso papo e na abertura do programa também, sobre a exposição, a liberdade e a falta de medo em relação aos movimentos da vida. Você entende, não? Os movimentos da vida têm a finalidade justamente para nos tirar desses pontos de fixidez onde nós necrosamos a nossa possibilidade de alçar voo, de enxergar, de ser um pouco mais amplo. Isso em relação à nossa autoimagem, à nossa autopercepção, mas em relação às experiências da vida também. Tudo está conectado. Tudo está falando a mesma coisa. Esse é outro tema que eu bato muito aqui. A vida inteira são linguagens de uma coisa só. A mesma mensagem que os pássaros trazem quando cantam, ou o galo, quando canta de manhã, ou alguém que grita na rua, ou um pensamento solto, ou um sonho, ou um pesadelo, ou algum comentário que te prende, ou uma música, ou um afeto, ou uma emoção, é o mesmo. São linguagens de uma coisa só. São variações de um mesmo tom, de uma mesma sinfonia. A sinfonia é uma só, apesar das letras serem muitas, as linguagens serem muitas, dos tons serem muitos, todos nos propondo esse movimento que eu tenho te instigado, não só hoje aqui na rádio, mas já há algum tempo. Eu acho que isso nos livra de uma maneira maravilhosa do medo. Muitas vezes o que pega é o medo mesmo. Né? Quando eu percebo que os cenários estão alterando, que o dia de sol agora traz nuvens, e que as nuvens agora ficam carregadas, e que agora há mais nuvens, e que aquelas nuvens carregadas no horizonte trazem chuva. Quando eu percebo a mudança do vento, a mudança dos pássaros, agora eles estão voando daqui para lá, fugindo da chuva que vem. Quando eu percebo as alterações, o dia claro vai escurecendo, então eu me escondo. Seria melhor se a gente se expusesse à chuva que vem, sabendo que depois dela virá novamente o tempo bom, que as nuvens se dissiparão e que a saúde da natureza, a saúde da terra, a nossa saúde tem a ver justamente com a alternância de estações, de climas, movimentos que se expressam não só no que sou, nos que sou, na vida e no clima, denunciando que tudo é movimento. Eu falei sobre o fato de que as linguagens são muitas, mas todas expressam o que é, né? As verdades da vida, seja lá o que isso significa, já que nós não temos acesso ao absoluto que pode se apontar como verdade, nós temos fragmentos disso. O texto que eu vou ler aqui, do livro O Menino que Anseia pelo Céu, fala sobre esse assunto. Expressões do que é o nome do texto, e eu quero te convidar a me acompanhar agora. Nossas linguagens falam sobre nós, mas não limitam o que é. Pôr do sol, por exemplo, pôr do sol é linguagem. O espetáculo da imagem é uma definição minha. No entanto, há algo além que não cabe na frase um lindo pôr do sol. Amor também é linguagem. O que é amor? Fazer o bem. Que bem? É cuidado, respeito, é sexo. Talvez seja tudo isso, talvez não seja nada disso. Linguagens expressam o que somos pela via dos códigos. Precisamos dos símbolos, eles nos ajudam a identificar o incognoscível que nos habita e não cabe em nenhuma caixa, em linguagem alguma. Estamos falando de amor, fazemos poesias, sonhamos com as músicas, pensamos em Deus, no universo, na vida, na morte, no tempo, no espaço. De repente,
nos enxergamos como átomos em algum mundo, ou melhor, em algo muito maior, e então ficamos apavorados com a nossa insignificância diante da amplitude que não cabe na nossa mente do universo da vida, o que somos nós no meio disso tudo. É como perceber-se como peça completamente irrelevante em uma engrenagem assustadoramente complexa, sem controle sobre nada. Já não servem os códigos, nenhuma linguagem expressa o que deixou de caber nas letras, nos livros, em ideologias ou em religiões. Como capturar o oceano em um vidrinho de maionese, um vidrinho de vidro? Como sequestrar a luz em um tubo de ensaio? Alguém pode reduzir todos os tons e suas variações em uma única música? É possível, não? Há poetas capazes de expressar em palavras o significado do amor. As sensações que olhar a lua desperta se limitariam em um texto, em um verso, em uma poesia, em uma música. Seria suficiente? Impotente, tudo o que me cabe é me expressar como eu sei. O que sou revelado em meu olhar, assustado tantas vezes, maravilhado tantas outras por viver em um mundo que mal conheço, exposto a processos tão sutis que jamais terei acesso na totalidade, tocando por cada movimento de vida, ou tocado por cada movimento de vida, cada escolha, cada expressão de humanidade que me ajuda, em parte, fragmentadamente, a enxergar. Enxergar o que sou, ainda que não seja claro, intuindo que sou mais do que isso. Sou linguagem também, um pouco de tudo, universo em um corpo que se expressa, mas jamais, de maneira alguma, será suficiente para limitar o que é. Tudo de bom para você que está aqui na web rádio vagalume.com, ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã, ao vivo até às 10 no horário de Brasília, reprises 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Web rádio vagalume.com. As mensagens não param de chegar. Eu espero a sua participação aqui no Mensagens. Pode ser pelo 5192461960, nosso WhatsApp, mande seu áudio ou o seu texto, ou no contato @webradiovagalume.com. Bom dia para quem está no chat, eu acabei de entrar ali. Um beijo para todo mundo. Obrigado para quem está mandando e-mails também. Vamos começar com o nosso WhatsApp. O nosso amigo aqui do Rio Grande do Sul, de Canela, é o meu xará, o Flávio. Ele diz o seguinte: eu acabei com um relacionamento recente e não consigo seguir em frente por amar muito essa pessoa. Não consegui desapegar desse amor e sou uma pessoa muito ciumenta. Eu sei que foi por isso que acabou. Eu preciso do seu ponto de vista sobre esse caso. Meu nome é Flávio, moro em Canela, tal. Meu querido amigo, tudo de bom pra você. Eu acho que você está confundindo algumas coisas. Apego e ciúme não são sinônimos de amor. São coisas diferentes. Ainda que tudo que eu possa falar pra você em relação ao amor seja em parte, porque eu não tenho consciência do que é o amor na amplitude, né? A gente não sabe de verdade o que é amar, a gente não sabe nada que é absoluto, a gente tá caminhando, como o exemplo que eu costumo dar aqui do horizonte, o amor também é o horizonte. Eu sei que o horizonte está lá, eu vejo o sol se pondo ou nascendo, enfim, e eu caminho em direção ao horizonte. É o amor, eu sei que é possível, eu sei que o amor está lá, mas eu caminho em direção ao amor, mas eu não chego no limite, eu não chego ao conhecimento total. Tudo que eu sei são fragmentos, são em parte, né? E à medida em que eu vou descobrindo esses pedacinhos, esses fragmentos que me direcionam em relação ao horizonte, que me levam para lá, eu vou entendendo que alguns componentes definitivamente não fazem parte do caminho. E alguns são ciúmes, como você agora há pouco falou, o apego. Aliás, tanto o ciúme quanto o apego se projetam em outra direção, que é a direção da insegurança. Eu me apego a alguém quando eu não me basto, quando eu não me enxergo, quando eu não tenho consciência de quem sou. E aí eu preciso me validar, me referenciar no outro. Isso acontece com muita frequência. Aliás, esse apego, essa projeção exagerada, isso pode gerar coisas muito complicadas. Por exemplo, pessoas que projetam no outro uma expectativa
fora da realidade, uma expectativa exagerada, né? Quando sentem que aquilo não é correspondido, além de desconstruírem para si aquela imagem que criaram, substituem essa imagem com uma outra imagem proporcionalmente negativa agora. Isso acontece muito. Então, aquele que era perfeito passa a se tornar um monstro, né? Essa dinâmica é absolutamente real e acontece com muita frequência, Geralmente aquelas pessoas que dizem para o outro: eu não vivo sem você, você, tendem a, de um jeito ou de outro, inverterem esse polo no dia em que não estão. É claro que indo para o extremo desse fato, obviamente, não estou dizendo que seja o teu caso, né? Eu só estou indo para usar de exemplo para um lado extremo. É o que mata, e diz que matou por amor, né? Fulana não me quis, fulano não me quis, então matei por amor, matei porque amo. É amor ou não? Eu não creio que seja. Então, meu amigo, obviamente que eu não penso que seja o teu caso, mas quando você diz: eu me apeguei a tal pessoa e eu sinto muito ciúme, eu acho que o ciúme nos separou, você tem nessa separação a oportunidade não de questionar o que eu fiz errado, porque ela não me quer, o que eu faço para nós voltarmos. Como há pouco eu estava dizendo, cada movimento da vida é uma oportunidade para que eu me veja. Então, independentemente do que houve, do que ela pensa ou deixa de pensar, de quem ela é, a questão é quem é você. E o que isso está fazendo em você? Que tipo de cara isso está te transformando? Num cara pior? Num cara mais inseguro? Num cara que tenta justificar esse fim de relacionamento, fazendo a meia-culpa do ciúme, mas ao mesmo tempo dizendo: eu amo demais, eu estou apegado, eu não consigo seguir em frente? Consegue sim. O que você provavelmente não consegue seguir em frente, e por isso está travado, é seguir em frente sem essa falsa imagem, essa persona que você construiu usando a outra pessoa. A outra pessoa próxima a você legitimava uma imagem que não é a sua imagem, que não é você, né? Mas que, no entanto, você precisava dessa imagem para não se enxergar. É como se você se escondesse atrás dessa relação. A relação terminou. Felizmente. Não estou dizendo que com isso vocês não vão voltar um dia, que as coisas vão mudar, não sei, tudo pode acontecer. Mas hoje não penso que essa seja a questão a partir do que você me traz aqui. Eu acho que a grande questão é: e agora? Quem, afinal de contas, sem a possibilidade de se esconder atrás dessa idealização, quem é você? O que sobra? Quem é o Flávio que sobra? Faça essa reflexão em silêncio, faça essa reflexão no privado, faça essa reflexão para você mesmo. E eu acho que isso pode fazer uma diferença enorme. Seja para, se for o caso, recuperar esse relacionamento, ou se não for, porque pode não ser, né? E se não for, aceite, porque os relacionamentos também terminam e ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Isso não diminui, isso não deprecia ninguém, tá? O amor possessivo não cabe, não é amor. Possessividade e amor são palavras antagônicas. Então reflita sobre isso e seja um cara mais amplo. Hoje eu falei muito sobre a gente reconhecer os vários que somos. Talvez você esteja agora tendo a oportunidade de se expor ao Flávio que não conhecia, ou pelo menos que não tinha ainda a oportunidade de ver. Agora está tendo. E ao se expor a esse Flávio, meu amigo xará, o que é que você vai fazer com isso? Um abraço para você, tá bom? Mais uma questão aqui no 5192461960. O nosso amigo faz um comentário aqui, o Eduardo. Ele fala aqui: eu ouvi a reprise e escutei a sua opinião sobre... Bom, vamos ler aqui, eu não sei exatamente qual o tema que ele está... Só para contextualizar, deixa eu voltar à mensagem anterior, que deve ser sobre isso que ele está falando. Era um áudio. Bom, vamos lá, vamos para a mensagem atual. Então, eu ouvi a tua opinião. Te confesso que estava em estresse e me iludi facilmente pela palestra. Me lembrei, esse amigo está falando daquela história. Ontem ele mandou um áudio aqui dizendo que tinha uma palestra, alguém foi na empresa dele e vendeu um curso chamado Inteligência Emocional. E ele achou muito interessante o assunto e tal, e aí na conclusão da palestra disseram: nós faremos um treinamento sobre isso com um preço exorbitante. E ele ficou se sentindo mal, dizendo: mas eu não tenho essa grana, e aí eu vou perder esse conteúdo, e queria saber a minha opinião, se eu faria ou não a palestra. E resumidamente, eu disse que não, que eu acho que conteúdos existenciais não cabem com valores comerciais.
não é negócio, não é mercado. Eu acho que isso já é suficiente para, de um jeito ou de outro, deturpar aquele conteúdo. Resumidamente foi o que eu falei. O programa de ontem já está disponível no YouTube, depois se você quiser dar uma ouvida lá mais tarde. Mas enfim, então voltando para o que ele está dizendo agora. Teve uma parte da conversa com o treinador que, quando eu falei da minha situação pessoal, pareceu que não se importou. Insistiu que eu fosse no treino nesse final de semana. Explicou que sempre damos um jeito. Isso me magoou, pois se ele está ali para ajudar a florescer algo em nós, do mesmo jeito pareceu que não estava se importando com a minha situação e os meus sentimentos. Na hora eu já fiquei com o pé atrás. Como você falou, não existe nenhum mal em ganhar dinheiro, claro, mas ganhar dinheiro com sentimentos, fé, etc. não é legal. No meu ponto de vista, parece que é tudo falso. Eu vou me encontrando aos poucos na simplicidade da vida. Tudo que é simples e de coração sempre será puro e cheio de amor. Obrigado por ter me ajudado a chegar a uma conclusão pessoal. Bom dia a todos e tenhamos um ótimo dia. Poxa, que legal. Obrigado, Eduardo. Gostei dessa frase que você usou aqui. Tudo que é simples e de coração será sempre puro e cheio de amor. Gostei. Tudo que é simples e de coração será sempre puro e cheio de amor. E é isso. Eu acho que é bom enfatizar que eu não estou fazendo uma crítica a quem de alguma maneira ganha dinheiro, tal, enfim, ou cobra para fazer esse tipo de trabalho. Eu sei que às vezes as pessoas não entendem, mas assim, eu não sou um cara que pensa sobre o aspecto moral. Eu não estou dizendo que é imoral, que é errado, não é isso. Eu só acho que não combina. Eu acho que tem coisas, eu estava pensando nisso hoje de manhã, que são tão valiosas, né? Que são tão caras, tão preciosas, tão importantes, que se nelas eu colocar um preço, um valor monetário, eu vou diminuí-la. Você entende? Eu dei o exemplo, né, do cuidado dos pais, dos avós, de onde isso nasce, né? Essa coisa de cuidar das pessoas, de falar sobre consciência e tal. Nasce disso, da relação de pais e filhos, de mães e filhos. Tal. Isso é tão importante. Imagina se você fosse pagar pelos serviços dos seus pais. Quanto é que valeria isso em dinheiro, né? Quanto você pagaria por um amigo? Eu me lembrei agora, o meu pai sempre foi um cara com uma personalidade muito forte, né? Hoje meu pai, aos 70 anos, é mais tranquilo. Mas sempre foi um cara com uma personalidade muito forte. Ainda é, né? E quando ele era mais jovenzinho, adolescente, ele tinha muita dificuldade em fazer amigos. Ninguém conseguia se relacionar com ele. E aí a minha avó pagou um amiguinho para ser amigo do meu pai. Ele não sabia. Eu não sei qual era o nome do menino, mas a minha avó, nordestina, ela dava o apelido dele de catarreiro. Vivia escorrendo catarro do nariz do menino. E um dia meu pai descobriu que o catarreiro era pago. Era um amigo de aluguel, era um amigo contratado, né? Enfim. Então quanto é que vale um amigo? Tem preço, não? Vale. Quanto é que vale um amor? Tem preço. Então, eu sinceramente concordo mesmo com a frase do nosso querido Anderson aqui. Tudo que é simples e de coração sempre será puro e cheio de amor. Às vezes, para viabilizar um negócio, é preciso que entre ali o dinheiro na jogada, né? Mas e aí é um posicionamento pessoal, repito, não é um posicionamento moral, não estou sendo juiz de ninguém. Mas eu sinto que quando você coloca de maneira importante ali, valorizada, o dinheiro, aquele conteúdo vai cair. Que agora ele não será mais projetado no não valor, por ser tão grande e não caber em valor nenhum. Agora ele vai ser projetado conforme os limites do dinheiro. E então a linguagem vai ter que ser comercial, a linguagem vai ter que ser para um público. Então você vai ter que agradar os seus clientes. E aí você perde, né? Então eu não creio, sinceramente, isso é uma posição minha, que eu não creio nisso. Eu não acredito nesse mercado, né? Se criou o mercado da autoajuda, o mercado da espiritualidade, o mercado da religião. Eu acho que são palavras antagônicas. Eu acho que o mercado tem o seu espaço, mas o mercado tem o seu limite, o mercado tem o seu teto, o mercado tem o seu preço, o mercado tem os seus procedimentos, tem os seus valores. O que nós fazemos aqui, não. Como é que eu vou conciliar uma coisa e outra?
Fico feliz, Anderson, especialmente porque você diz, eu cheguei à minha conclusão. E essa é a ideia. Você pede a minha opinião e eu dou a minha opinião. No entanto, a questão é a tua opinião, né? Que conclusões você chega a partir disso. Tá bom? Fique bem, meu amigo. Um grande abraço. Uma outra questão deixa eu ver o nome aqui da pessoa que mandou no WhatsApp. Tô esperando sua mensagem, hein? 5192461960. Não tem o nome da pessoa, 31 é o código, 9046 é o final do telefone. Flávio, bom dia. Como é que você enxerga a lealdade e a fidelidade num relacionamento? Você acha que um não existe sem o outro? Ou que são coisas distintas? Bom, são coisas distintas, né? E eu parto do que eu já estava falando para seguir nesse assunto que você propõe. Em primeiro lugar, eu acho que toda avaliação de qualquer tipo de relação, inclusive a que você propõe aqui, sob a perspectiva moral, a diminui, né? Portanto, eu jamais apontaria ou responderia prontamente o que você me propõe falar. A lealdade no relacionamento é como algo moral ou imoral. Eu acho que há níveis e há conceitos de lealdade. Eu acho que antes de qualquer coisa, o importante é que você seja leal a si mesmo, né? Ao que se passa na sua interioridade, a como você vê, a como você lida com a vida, a como você sente com a vida, e não se mascare através do comportamento chamado de fiel ou de infiel. Tanto um quanto o outro pode mascarar aquilo que de fato você é. Então, antes de qualquer coisa, que haja fidelidade para si mesmo. A partir do momento que você é fiel a si mesmo, ao que você sente, ao que você pensa, a como você vê a vida, a como os processos passam em você, eu acho que você vai ter mais clareza para lidar com o outro. Mas eu acho que é muito importante, antes de qualquer coisa, seja um relacionamento conjugal, como você propõe, ou qualquer outro tipo de relacionamento, saber que antes de me relacionar com a outra pessoa, eu estou me relacionando comigo mesmo. O outro está ali, e essa exposição é muito rica no sentido de expor as tuas contradições, as tuas ambivalências, aquilo que você não quer ver. Nós precisamos, como eu sempre digo aqui, do contraste, da exposição às relações. Tudo isso é fundamental. Agora, eu acho que a gente se apressa demais quando reduzimos algo que é tão rico a conceitos mínimos como conceitos morais ou conceitos religiosos ou coisas do tipo, né? Eu acho que antes de tudo vale o contrato entre vocês, o respeito entre vocês e, sobretudo, o respeito a si mesmo, para que ao respeitar-se você saiba respeitar o outro, mas parte de como você se vê, de como você se olha. Não acho, na segunda parte da sua pergunta, que um não pode existir sem o outro. Eu acho que para existir, para a gente se ver, nós precisamos de todos. Nós precisamos do contraste, como eu há pouco disse. Mas jamais vincular a sua existência à existência do outro. O outro pode ser muito importante nesse processo. Pode te ajudar demais. Agora, seja marido ou mulher, seja pais e filhos, seja lá quem for, você pode sim viver sem aquela pessoa. Até porque em determinado momento isso acontecerá, né? Que seja na morte que um dia fará esse trabalho. Então, há pessoas que quando perdem o outro, como foi o caso anterior aqui do nosso vagalumezinho, num fim de relacionamento, ou às vezes até na morte, fica absolutamente perdido, né? Não se enxerga mais sem o outro. Eu não estou desconsiderando aqui a dor, eu não estou desconsiderando a dificuldade numa situação como essa, obviamente que sim. No entanto, sobre isso é importante perceber que o outro existe em você, e que você existe sem o outro. Relações construídas a partir dessa interdependência tendem a serem relações sufocantes, relações frágeis, relações instáveis. Portanto, antes de escolher a pessoa ideal ou de encontrar a pessoa certa, encontre-se para não sobrecarregá-la com a ingrata responsabilidade de te fazer feliz. Isso cabe não à pessoa, seria pesado demais sustentar esse fardo. Isso cabe somente a você. Daqui a pouco a gente volta com mais questões aqui. 5192461960 e contato@webradiovagalume.com. João Bar e Nana Correia aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Você sabe que uma das alegrias minhas aqui na programação da rádio é valorizar boas músicas, valorizar a gente que às vezes não tem nem tanto espaço assim no mercado, nas rádios e tal, mas que tem talento. E hoje a internet felizmente nos abre uma janela para ter contato com esse arsenal
né, tão legal de pessoas que de outra maneira não teriam condições de expor o seu trabalho. Eu gosto muito disso, dessa janela que é a internet, de promover gente que não teria nenhum espaço por aí. Quanta gente ganha notoriedade, né, na internet, usando recursos, linguagens, um tipo de arte que talvez não coubesse numa das mídias tradicionais. Essa subversão que a internet propõe é muito legal e eu gosto de valorizar isso. Então, essa semana entrou aqui na rádio uma música que fez muito sucesso, muita gente comentou. A Deise Aur, por exemplo, mandou um e-mail agora no contato@webradiovagalume.com falando dessa música. Ela disse, olha, eu conheci na rádio essa música, achei muito bonita e eu fiquei sabendo que foi descoberta, foi feita, ou melhor, por uma autora, uma moça de 18 anos chamada Ana Vilela. Eu cheguei a falar com a Ana Vilela, né, dizer a ela que a música ia tocar aqui na rádio. Ela agradeceu, ficou muito feliz, tal, porque é legal que a pessoa saiba disso. E é uma música muito simples, gravada com um violãozinho numa câmera, assim. Eu capturei, dei uma mexidinha no som para dar uma melhorada. E desde então, isso hoje é quarta-feira, acho que desde segunda, se não me engano, a música está na programação aqui primeiro do Mensagens que Chegam pela Manhã e logo na programação geral da rádio. Então eu vou tocar essa música, que é uma música simples, que é um suspiro de uma adolescente com um olhar poético para a vida e que se encaixa muito bem aqui na proposta da webradiovagalume.com. O nome da música é Trem Bala e ela é a Ana Vilela. Sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Mensagens que chegam pela manhã. Bom dia, Flávio, tudo bem? Eu gostaria de falar sobre o assunto que foi abordado ontem do treinamento de PNL, né? E eu gostaria de dar a minha opinião. É só a minha opinião, mas eu gostaria de falar. Bom, o que eu acho de coisas que são pagas, principalmente no âmbito espiritual? Eu já fui muito inquieta em relação a isso, né? Já
tudo que falava, tem que pagar, mesmo que fosse só para custear, eu já não gostava, sabe? Já não me soava bem, principalmente nas igrejas, né? E eu já fui muito inquieta por causa disso, né? Só que hoje, não sei explicar, mas o meu olhar mudou, né? E como você mesmo fala, tudo depende do olhar, né? De cada pessoa. Então eu acho que um treinamento desse poderia trazer muitas coisas legais, e deixar de fazer por causa desse detalhe, não sei se vale a pena. Pra mim, eu acho que não, sabe? Mês que vem o meu marido vai fazer esse treinamento e em breve eu quero fazer também. E a minha opinião é essa, sabe? Eu acho que dinheiro, o papel que dá na árvore, ele simboliza pra mim uma troca de energia. Então, se eu sentir que a pessoa que está proporcionando isso, ela tem uma boa energia, não sei, daí vai mais de sentir, né? Eu não ligo de pagar, sabe? Eu realmente vejo como um detalhe por ser essa troca de energia, né? E é o olhar, né? É claro, tem muita gente que ainda tem aquele olhar inocente e busca todo tipo de coisa para mudar um problema que está dentro, né? Então, aí já é meio complicado, porque acaba indo na ideia de pessoas más intencionadas, né? Que a gente sabe que tem. Então, bom, acho que era isso. Obrigada. Camila, muito obrigado pela sua mensagem, tudo de bom para você. Eu concordo com muita coisa que você disse. A questão aqui, e eu vou rapidamente para não cansar ninguém, só resumir, né? A questão não é o dinheiro ou não dinheiro. Não é sobre isso que eu falei. Né? Eu não acho que o simples fato de ter dinheiro ali impurifica a proposta. Não é essa a questão. A minha crítica é em relação a tentar diminuir algo que não cabe em nenhuma caixa e colocar numa caixa, nesse caso, a caixa do mercado. A questão não é o dinheiro, a questão é o mercado. É quando eu me proponho a falar sobre algo selvagem, que naturalmente deve me projetar em liberdade, em voos, né? em horizontes abertos, dentro de uma configuração que necessariamente diminui o que eu falo, porque agora deve caber num valor. Você entende, não? O problema não é o dinheiro ou não dinheiro. Todos nós trabalhamos, né? Ganhamos os nossos dinheiros. Todos nós nos relacionamos na sociedade com o mercado do supermercado, o mercado das contas, enfim. Dinheiro, né? Então não é uma crítica ao dinheiro. Eu não estou aqui propondo votos de pobreza. Não se trata disso. E por isso, eu sempre quando eu toco nesse assunto, eu vivo dizendo, é uma questão individual. Cada um faça a sua escolha. Eu não estou fundamentando aqui um dogma, né? Eu só sinto que quando eu tento encaixar algo selvagem numa referência de mercado, e o dinheiro nesse caso pode simbolizar esse procedimento, aquilo que eu faço diminui. Especialmente, Camila, quando é coisa feita numa linguagem, numa proposta sedutora e publicitária. O que eu quero dizer é o seguinte: há determinados treinamentos, há determinados cursos que custam tão caro, que para que a pessoa pague, ela tem que ir com uma expectativa superlativizada que só caberá num discurso enganoso. Se eu, por exemplo, propor, como eu faço aqui, olha, eu estou te ajudando a você se enxergar, a você pensar, isso aqui não é garantia de nada. A vida tem dificuldades, a vida tem tropeços. Nem todos os dias serão maravilhosos. Você não necessariamente será uma pessoa próspera financeiramente ou no trabalho, porque é você quem vai ter que fazer as suas escolhas, os significados. Isso não é popular. Eu posso suprimir, e se eu tivesse a intenção de incluir o que eu faço no mercado, eu teria que suprimir esse tipo de coisa e me concentrar somente no você chegará lá. O que eu vou te propor aqui te tornará uma pessoa maravilhosa. E então, movimentado pela expectativa, eu pago o que você me pedir. É sutil isso, não é moral, é sutil. Por isso eu concordo com o que você falou. Eu posso fazer um treinamento, posso fazer outros, pode me fazer bem, posso aprender coisas aqui ou não. O dinheiro não é um problema. Concordo com tudo isso. Penso como você. No entanto, reduzir a proposta existencial a uma configuração de mercado é complicada. Você sabe que essa semana eu passei numa feirinha de livro
popular, né? Eu gosto, às vezes eu compro uns livros legais assim. Mas essa me decepcionou porque os livros que estavam lá, como acontece nas livrarias de maneira geral, são livros de mercado. Eu acho que isso pode ilustrar bem. O que são os livros de mercado? Tem muita gente que lê os livros de mercado e que gostam, né? Não é um preconceito da minha parte. No entanto, temas mais aprofundados, temas mais complexos, temas mais ambivalentes, dificilmente serão tratados em livros de mercado. O livro de mercado tem que tratar do romance açucarado, do positivismo, dos passos para chegar a algum lugar. São os livros que vendem, né? Livros que se propõem a um aspecto um pouco mais profundo, abrangente e tal, vendem menos. Tem gente que compra? Tem, mas é menos. Outro dia me disseram, poxa, seria muito legal que você, faz um tempo já, gravaram um áudio, que esse teu conteúdo já pensou se estivesse na televisão aberta? E eu estava dizendo, olha, eu não tenho nada contra. No entanto, para que eu estivesse numa TV aberta, eu teria que ter a linguagem da TV aberta. E para eu ter a linguagem da TV aberta, porque é a linguagem da massa, é a linguagem do público grande, eu deixaria de falar um monte de coisas que eu falo aqui. Vale a pena? É uma questão individual. Uma música, a gente tocou a Ana Vilela agora. Muito legal, é uma poesia e tal. Você acha que a Ana Vilela, nessa proposta de poesia e tal, vai arrebentar e fazer shows nos grandes espaços dos lugares? Não, ela pode ter o público dela, um público fiel, pessoas que gostam dela tal, mas não vai ser uma cantora de massa. O que é o cantor de massa? O que é a música de massa? Você sabe, né? Então, o que movimenta muita gente, dinheiro, tal, precisa da proposta de massa. E aí, esse é o ponto que eu bato aqui. Eu acho que esse conteúdo não cabe nessa proposta. Alguém pode questionar dizendo, mas as massas não têm direito? Tem, todos têm. Não é que não tem. No entanto, a linguagem das massas, e que vai levando as massas a uma percepção mais profunda, mais ampla, mais rica, inclusive em conteúdos tal, nasce de degraus mais baixos, de propostas mais amplas. Eu sei que isso que eu estou dizendo pode soar um pouco esquisito ou até preconceituoso, mas eu estou falando de uma questão cultural. Eu não estou me referindo aqui à classe social e nem à classe intelectual, porque quando eu falo massa, eu não estou vinculando isso necessariamente a pessoas com baixa escolaridade. Aliás, esse é um dos assuntos que eu muito bato aqui. Não é a intelectualidade, não é a formação, não é o que eu acumulo de conteúdos intelectuais que me tornará alguém melhor. Tem muita gente com pouquíssima instrução que é absolutamente pródiga em amor, em consciência, né? Porque isso não é um conteúdo de informação, mas é um conteúdo de percepção, que no olhar massificado se dilui, ou pelo menos tende a diluir. Portanto, a minha crítica não é o dinheiro ou não dinheiro, mas é os rumos que necessariamente uma mensagem selvagem toma quando se propõe a virar uma mensagem de mercado. Tá bom, Camila? Muito obrigado, gostei da sua opinião aqui. Um beijo para você, fica bem. Flávio, bom dia, sempre faz muito bem, sabedoria nas palavras, no sentido de chegar ao íntimo. Gostaria de te dar um abraço. Poxa, muito obrigado. É o e-mail que chega aqui da Paula, de Americana, em São Paulo. Muito obrigado, Paula. Quem sabe um dia esse abraço se concretiza, né? Um beijo para você, um abraço, obrigado pela sua mensagem, tá bom? Bom dia, Flávio e demais, que é o Wellington Rodrigues Barros, de Goiânia, Goiás. E que interessante, né? Eu conheci essa música, eu ouvi ela pela primeira vez, foi ontem, inclusive fiquei encantado, né, pela leveza, sutileza e a poética da música. E aí procurei no YouTube e baixei o vídeo com a letra e tudo. Então esse áudio é só para agradecer, Flávio, pelo bom gosto e a humanidade como um todo agradece. Continue valorizando aquilo que é bom e faz bem para a alma. Grande abraço e beijo a todos. Legal, meu amigo, muito obrigado, tudo de bom para você, obrigado pela sua mensagem aqui, tá bom? Fique bem. A Ana Vilela continuará aqui na programação e eu fico muito feliz que as pessoas tenham gostado. Bom dia, Flávio e Vagalumes, mais alguém falando sobre a música, essa música é linda. Lu de Itumbiara, em Goiás. Obrigado, Lu, faz tempo que você não participava aqui do nosso WhatsApp. Um beijo para você, obrigado pelo seu comentário aqui, e eu fico feliz de saber que aquilo que é sensível, né?
também pode tocar as pessoas, também pode despertar bons pensamentos e admiração. Que bom! A gente volta daqui a pouquinho aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. E eu volto com mais questões. Eu tô esperando a sua aqui, tá bom? 5192461960. Oi, Flávia. Ontem, eu acho que eu passei por uma prova de fogo, né? Vamos dizer assim. Porque meu marido começou a me irritar de uma forma... Ele queria me ver irritada mesmo. E toda hora... buscava isso, sabe? Para eu me irritar e para eu xingar, para eu gritar, porque como eu disse para você, eu não mais entrei na dele, né? De ficar irritada, nem da minha irmã também, né? E acho que eu percebi que eu falei assim um dia para ele assim, minha irmã não me irrita mais porque ela fala, entra por um ouvido e sai por outro, sabe? Tipo, eu não dou mais importância a isso. E ele soube disso, né, porque eu falei, então parece que ele me irritou porque ele estava sabendo, assim, vou ver até que grau ela me suporta, né, e sabe quando eu entendi isso? Quando começou a falar, me irritar, e queria que eu gritasse, queria que eu aí eu peguei e não me irritei, mas aí eu fui lá pro canto chorar sozinha, e para passar, para ele não ver que eu estava irritada, ele não percebeu que eu chorei nem nada, assim. Mas assim, ficou ruim pra mim, mas ao mesmo tempo foi bom, porque ele pensa assim, ele perdeu, entendeu? Fica me irritando pra chegar no nível e pra ver até onde eu vou, sabe? É isso, eu me senti, sei lá, chateada e ao mesmo tempo vencida, né? Não sei explicar. Pode ser que eu esteja indo pro caminho errado, não sei, posso dizer assim, né? Obrigada. Nina, tudo de bom pra você. Eu não vou entrar em detalhes, né, nessa história que eu não conheço, na intimidade, mas algumas coisas que me bateram aqui enquanto você falava é o seguinte. Vamos admitir, né, que realmente teu marido tenha feito algo deliberadamente para te irritar. O que gera isso, né? O que faz com que alguém queira irritar o outro? Ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem assim muito mal educada, muito grosseira, muito cheia de xingamentos, tal. E eu fiquei pensando nisso, né? O que gera uma pessoa a escrever uma mensagem assim? Talvez caiba nisso que você está falando aqui. E eu fiquei pensando, quem tenta despertar a irritação do outro, tenta despertar o outro. De alguma maneira, isso pode ser um afeto não correspondido, um afeto que não chegou no nível de expectativa que aquela pessoa projetou. E abrindo mão, então, de ser bem-quisto, a pessoa tenta irritar ou tenta ser mal-quisto só para despertar aquilo que inicialmente era a intenção, despertar o afeto. Mas agora o afeto antagônico, não mais o afeto positivo, mas o afeto negativo. A irritação diante dessa provocação é uma resposta que satisfaz a expectativa de quem tentou extrair de você a atenção. Pode ser que por alguma razão o seu marido esteja usando esse tipo de recurso para despertar uma atenção que faça com que ele se sinta poderoso, que faça com que ele se sinta melhor. Bom, as causas são muitas, isso faria. Mas de um jeito ou de outro eu sinto que essa provocação tende a ser essa necessidade de quem está provocando, de quem está tentando despertar esse afeto. Você entende, não? Então tudo que eu dou para quem age dessa maneira alimenta esse processo. Porque uma vez que isso deu certo, eu consegui te tocar, eu consegui te atingir, eu continuarei. Uma vez que você não alimente esse processo, a tendência é que a pessoa aos poucos vá diminuindo essa pulsão, esse impulso de extrair o teu ódio, de extrair a tua irritação, enfim. Portanto, cabe a você não necessariamente se esconder e chorar, mas entender esse processo para que você saiba que ao fazer isso, a pessoa, nesse caso o teu marido, está falando dele e não de você. Você entende, não? Se eu, por alguma razão, sento aqui no microfone e fico com a intenção de irritar todo mundo, de fazer mal às pessoas, eu estou falando de mim. Por que eu estou fazendo isso? Né? Se a gente faz essa pergunta em relação a nós mesmos, isso vai ser mais claro também a partir de nós para entender a dinâmica do outro, que está tentando despertar em nós aquilo que ele não tem e que por uma razão desesperada tenta ter. Entendeu? Então, pacifique-se.
que a tua paz, que o teu autocontrole, que o teu equilíbrio, que o teu amor, na medida certa, dê ao seu marido, por exemplo, o suprimento que lhe falta. Não por tua culpa, não por você, não porque você não dá, é por ele. É por ele. Para que então, até para explicar melhor essa última frase minha, esse suprimento virá na medida em que, diante do seu equilíbrio, você se torna um espelho. Porque quando você age ou reage à provocação do outro na mesma linguagem, os dois estão no mesmo nível de energia, que é um nível cego, é o nível de quem não está percebendo. Então um fica atacando o outro permanentemente, né? Talvez isso tenha a ver com o discurso do Gandhi, da não guerra, da não ação. Ele, diante do exército inglês, propunha a pacificação para aqueles que queriam libertar a Índia, né? E isso gerava um contraste com o comportamento beligerante do exército inglês. Você entende? Isso nas dinâmicas pessoais pode se representar também dessa maneira. O outro me ataca, o outro me acusa, o outro me xinga. Nessa mensagem que eu te comentei por cima aqui, me falava um monte. Uma pessoa que dizia: tua máscara caiu, eu sei quem você é, e coisas do tipo, né? Mas a pessoa está falando de si mesma. Você entende? Na medida em que eu revido, que eu reajo, que eu me justifico, que eu estou alimentando esse processo. Deixa que a pessoa se enxergue a partir daquilo que ela faz. Você pode dizer: mas tem pessoas que não se enxergam. Bom, aí é com elas. Não cabe mais a mim. O melhor que eu posso fazer é me transformar num espelho para que então as atitudes dessa pessoa sejam perceptíveis para si mesmo. Você entende? Então pacifique-se e que essa paz seja construtora de uma relação pacificada. Seja a relação que se mantém ou a relação que deixa de ser. Tanto num caso quanto no outro, eu vivo dizendo aqui, eu acho fundamental que haja paz entre vocês. Beijo, Nina. Fique bem. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos. Aqui é a Carla Kuhn. Tudo bem com vocês? Pois então, Flávio, ontem, através de uma fotografia que eu coloquei no Face, a nossa querida amiga Alane Chaves fez um comentário muito bacana, muito oportuno, sabe? E até me dedicou uma música, coisa que eu achei muito bacana também. E eu aproveitei aquele ensejo ali e comentei com ela que gostaria muito de estar sendo assim homenageada por um pretendente, por algum fã, né? Porque eu tô sem namorado e então a vida pra mim, Flávio, vou te falar bem a verdade, pra mim a vida sem um namorado, sem uma parceria, pra mim ela é muito sem cor, muito chata. Eu sei que tá muito na moda falar assim, somos inteiros, nós já somos o lado A e B da laranja, sabe o que for, né? Só que eu, particularmente, Carla, eu gosto de viver com alguém. Sabe? Eu gosto de ter um namorado, de ter um companheiro, ter um parceiro de jornada, assim, sabe? Ter alguém do meu lado. Eu curto poder olhar uma cena, uma imagem, compartilhar com a pessoa. Olha que legal, sabe? Eu gosto disso aí. Pra mim faz a minha vida ficar melhor ainda. Então, por que não, né? Por que eu tenho que fazer como todo mundo faz? Eu sou feliz sozinha. Eu gosto de ser sozinha. Eu não gosto de ser sozinha, não. Eu sou muito mais feliz se eu tô com alguém, entendeu? Claro que eu toco a minha vida igual se eu estou sozinha, entendeu? Porém, se eu tenho alguém, muito melhor. E a Lani fez um comentário ontem dizendo: não, mas logo você vai achar alguém também, porque você é muito bacana, muito legal. E aí, assim, Flávio, eu tava aqui pensando sobre isso hoje. E tu sabe o que me deu vontade de fazer com todas essas constatações que ultimamente eu ando tendo? Principalmente com relação a essa questão de ter ou não ter alguém, eu resolvi ficar comigo hoje. Hoje eu não vou nem trabalhar. Eu me dei folga, sabe? Eu não vou ficar em casa aqui sem fazer nada. Vou curtir um pouco desse meu ócio produtivo, assim, sabe? Comigo mesma. Afinal de contas, não é o que se fala, tem que ser feliz consigo próprio. Então, tô tentando ser assim. E o resto, né? Vamos ver o que acontece. Um beijo para todo mundo e um bom dia para todos. Tchau, tchau. Carla, tudo de bom para você, um grande beijo. Eu vou te responder, Carla, lendo o Mário Quintana, o poeta aqui da nossa terrinha onde moramos, aqui de Porto Alegre. Esse texto é dele, tá? Diz o seguinte: quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. As pessoas não estão nesse mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui para satisfazer as dela. Temos que nos bastar sempre, e quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar
de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, nunca por precisar de alguém. As pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama ou acha que ama e que não quer nada com você, definitivamente não é o homem ou a mulher da sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem gosta de você. O segredo, Carla, é não cuidar das borboletas e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Holding Back the Years é o Simply Red aqui na webradiovagalume.com. A Renata também mandou uma mensagem aqui no WhatsApp comentando a música da Ana Vilela, gostou muito, disse que foi um presente para a alma, agradece. Muito obrigado, minha querida. Aliás, impressionante, né, como as pessoas gostaram da música. Que bom, continuará tocando aqui, tá? A comentário aqui do nosso querido Diogo de Mossoró diz o seguinte: Flávio, bom dia, eu estava escutando uma reprise do seu programa ontem e uma filósofa dizia o seguinte: a burrice é uma doença que faz o outro sofrer. Eu concordo. Agora, buscar conhecimento para si também causa sofrimento, pois se libertar de algumas ilusões que você tinha como verdades absolutas é difícil. Eu acho que por isso existem tantos seres iluminados, ele coloca os seres iluminados entre aspas, que no fundo não passam, ou melhor, de burros, pois limitou o que é ilimitado, o conhecimento. Abraço. Obrigado, Diogo. Você tem razão, meu amigo. É por isso que a maioria das pessoas não está disposta a esse processo de autoconhecimento. E outra, muitas vezes o que a gente chama de autoconhecimento é só um ritual místico para afirmação do que queremos ser, né? Do que idealizamos em relação a nós mesmos. Geralmente, esses tais seres iluminados, na minha opinião, obviamente que não vou generalizar, mas muitos trabalham nessa direção da afirmação do que eu gostaria de ser. E é claro que a gente deve trabalhar nesse sentido, que nós gostaríamos de ser. Mas não somos só isso. Eu estava dizendo mais cedo, no vídeo que eu postei no Facebook e daqui a pouco no YouTube, que nós somos os que não gostamos também. Nós não somos só aquela imagem que os outros aplaudem. Nós somos o que não gostamos. E também não somos só o que não gostamos. Nós somos muitos. O decifrar dessas linguagens durante os significados que você vai projetando na sua caminhada é fundamental. Agora, isso vai gerar, sim, desconstruções, isso vai gerar dores, isso vai gerar sustos, faz parte. A coisa boa, a vantagem é que com o tempo esses sustos diminuem. E à medida em que você sabe agora que você não é só uma coisa, à medida em que for descobrindo as outras que não se sentirá tão mal, não se assustará tanto. E isso faz toda a diferença. Um abraço, meu amigo, tudo de bom. Oi, Flávio, bom dia. Primeiro agradecer por ter lido minha mensagem aí no programa, obrigado mesmo. E agora há pouco tu estava comentando sobre o assunto esqueci o nome da moça, mas que teve um probleminha com o marido de estar provocando ela, e eu meio que linkei com uma coisa que aconteceu comigo também, só que não foi com a minha esposa, foi com meus amigos. Meus amigos me cobram muito para sair com eles, para jogar o tal poker do meio de semana, né? E a minha esposa, ela não é muito a favor disso, por medo de ser assaltada de noite e outras coisas a mais. E geralmente eu gosto de ficar mais quieto no meio de semana e fazer as coisas no final de semana, que daí tem tempo livre e tal. Mas aí isso gerou neles o conceito que eu sou o pau mandado da história. E eu fui alimentando isso e fui entrando na onda deles, e eu vi que eu tava dando lenha pro fogo, sabe? Cada vez estava ficando pior, as brincadeiras estavam ficando mais agressivas, mais pesadas, né? E o que eu vou fazer, cara? Eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu, do nada assim, quer saber? Eu não vou me importar mais. Para, gata. O gato aqui tá miado.
E parei de me importar, sabe? E aí isso neles foi diminuindo. E eles foram entendendo aos poucos e começando a, não digo me copiar, mas também ser flexível com a esposa deles. Então, é aquela coisa que a gente falou, se a gente ficar alimentando uma coisa que nos prejudica, tende a gerar na outra pessoa, tipo, como se fosse uma conquista, e isso cada vez piora, sabe? Então, a melhor coisa é se aquietar, ficar quieto, não revidar e tentar encontrar a solução de uma forma silenciosa, sem te expor, sem te estressar, sem te fazer tu ficar com a cabeça pesada, como se fosse o copo transbordando, sabe? Como se fosse raiva, assim. É isso, é tentar ficar em paz e tentar achar a solução da melhor maneira possível. Obrigado, bom dia a todos aí. Legal, obrigado, Eduardo. Tudo de bom. Você sabe que você estava falando agora, eu estava pensando no comportamento canino. Dizem que os cachorrinhos pequenos são mais agressivos, né? Latem mais, tal. E os cachorros maiores são mais tranquilos. Isso não necessariamente se explica exclusivamente por conta da diferença entre raças, mas porque o cachorro pequeno geralmente tem o seu comportamento inseguro, porque ele é pequeno, afirmado pelos donos, que quando um cachorrinho late, quem não viu um cachorrinho desse tipo, para todo mundo, aí a dona vem, ai, coitadinho, e abraça, pequenininho, e abraça. Isso é uma compensação para a atitude agressiva. Então, todas as vezes que o cachorro se comportar mal, o dono vai lá e pega no colo, e abraça, e faz alguma coisa para entreter. A mesma coisa a criança. A criança que chora, a criança birrenta, a criança que está provocando. Se o pai ou a mãe, sem querer educar aquela criança, for pelo caminho mais fácil, vem cá, tó o dinheiro, tó o sorvete, tó o que você quer e para com isso. A criança para naquele momento, mas isso reforça o comportamento. Então isso vale para tudo, isso vale para a gente também. Em outras linguagens, e às vezes de maneira mais complexas, as pessoas estão querendo atrair a atenção do outro, atrair o afeto do outro. E isso acontece muito. Você deu o exemplo dos amigos, né? Acontece muito, e você trouxe uma percepção aqui que é válida. Isso afetou o comportamento deles com a esposa deles também, porque agora eles te veem e usam essa referência do teu exemplo também para lidarem com ela de outra maneira. Quando eles estão, de alguma maneira, te provocando a esquecer que você tem o compromisso com a sua esposa e tal, o que eles estão fazendo de alguma maneira, tentando afirmar a falta de compromisso deles, validado pelo teu comportamento. Então, essa comunicação se estabelece o tempo todo, né? O exemplo, acho que mais comum, e eu dei na outra comentário sobre isso, é aquela pessoa que é absolutamente fascinada por outro. Por isso que eu tenho muito medo desses fascínios, sabe? Da pessoa que é deslumbrada pela outra. Só existo se a outra existir. Não há defeitos na outra pessoa. Eu só consigo me relacionar com a outra pessoa se ela for perfeita, né? Eu só me exponho a outra se for para enxergar aquilo que é maravilhoso, e aquilo que é negativo eu não vejo. Eu nego. Quem age assim, no momento de contrariedade, no momento de não correspondência, no momento de decepção, diante às vezes da inevitabilidade da exposição a uma contradição do outro, já que o outro é humano, vai inverter os processos e vai transferir toda aquela adulação, toda aquela exaltação, a tentativa de destruição do outro. A maldade nos relacionamentos desfeitos nasce muito dessa troca, né? É o mesmo afeto, é o mesmo sentimento, que não era amor, tanto é que se transformou em outra coisa. O amor se mantém como amor, ele pode mudar os seus aspectos. Ele pode deixar de ser um amor, por exemplo, conjugal, mas continua sendo amor, né? O amor não tem só um aspecto. Agora, quando ele deixa de ser amor e vira ódio, é porque era paixão, era outra coisa. E essa paixão continua existindo, apesar do ódio declarado, só que em outra linguagem. Então quem responde a isso está alimentando essa paixão e vai se transformar numa guerra sem fim. É importante que a gente reflita sobre isso, porque essas dinâmicas estão presentes em muitos aspectos das nossas vidas, e se a gente não leva isso a sério, uma hora ou outra seremos vítimas daqueles que um dia disseram nos amar e que, no entanto, transformaram esse mesmo afeto, repito que não era amor, em ódio
conto mais. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os vagalumes. Coisa linda ouvir a música da Ana. Muito linda, muita suavidade. É como você diz, está em tudo. No canto do pássaro, no latido do cachorro, aquela pessoa que você encontra na rua e olha para você. Está em tudo, o significado está em tudo. É lindo, né? Coisa maravilhosa. Em poucos minutos, você ouviu uma sinfonia da vida. Você ouviu uma coisa que deixou você de bem com a vida. Beijos, meus vagalumes lindos, todos. Sueli, Campina Grande, Paraíba. Muito obrigado, Sueli. Tudo de bom. Adorei também o pássaro de fundo aí, fazendo comentários que a gente não sabe identificar exatamente o que são, mas não por isso deixam de ser belos e nos fazer bem. Muito obrigado, tá bom, Sueli? O Anderson de Oliveira, de Franca, em São Paulo, manda um e-mail no contato@webradiovagalume.com e diz assim: eu concordo em relação ao que você comentou sobre os tipos de livros encontrados e até mesmo buscados prioritariamente nas livrarias. Hoje em dia, muitas pessoas buscam algo pronto, uma mensagem pronta, de como vencer na vida, como ganhar dinheiro em tantos dias, como ser um verdadeiro líder e coisas do tipo. Eu sinto que hoje em dia as pessoas buscam muito mais ter do que ser. Isso, na minha opinião, deteriora um bocado a nossa humanidade. Eu acredito que pensamos mais em ser. E se pensarmos mais em ser, o ter vai seguir o caminho natural. Abraço a vocês e todos que estão na rádio. Meu querido, muito obrigado, Anderson. Eu concordo contigo, meu amigo. E você sabe, Anderson, que eu fico feliz quando eu recebo uma mensagem assim como a tua, porque eu sinto que a maioria das pessoas, mesmo, eu não tô querendo desmerecer nada ou ninguém, mas eu percebo isso nitidamente enquanto eu me exponho aqui, não está pronta para perceber isso. Eu estou falando da maioria das pessoas que me ouvem, inclusive. Porque não é raro as pessoas me procurarem, né? Às vezes para elogiar algum texto, algum comentário que eu fiz, e atrelando a esse elogio um comentário ou uma percepção que evidencia que não entenderam nada. Às vezes alguém me diz assim: Flávio, eu adoro o que você diz, inclusive o que você fala me lembra muito determinada pessoa, e manda um vídeo de alguém que fala exatamente o contrário, né? Que está reforçando esses valores positivistas, por exemplo, que hoje o mercado chama de autoajuda. Um dia desses aqui, uma pessoa entrou no ar, não sei se você ouviu, dizendo, foi um texto na realidade que a pessoa mandou, dizendo: não, por que você faz aí, a tua pregação é autoajuda, tal. Em alguns momentos tem gente que me diz isso: não, o que você faz é autoajuda e tal. E eu já parei de argumentar nesse sentido, mas essas pessoas não entendem que quando eu falo de autoajuda, eu estou dizendo justamente disso que você acaba de destacar, de uma postura, de um discurso, de um conteúdo que reforça em você um padrão de busca incessante, né? De afunilamento de olhar somente em uma direção, dizendo: olha, você será o cara, então faça isso, faça aquilo, os passos para você conquistar, quando na realidade não há. Cada percepção é uma percepção, cada movimento tem a ver com aquela pessoa, com aquela experiência, com aquela consciência. Cada desabrochar de consciência, e esse é um processo para a vida inteira, tem a ver especialmente com os significados que aquela pessoa projeta. Por isso eu não vejo como industrializar isso. Criar uma linguagem única, uns passos únicos, um caminho único, que na realidade, como você diz, é o que as pessoas estão buscando, porque na realidade, na minha opinião, isso vai diminuir o negócio. Vai limitar a experiência daquela pessoa que está propondo falar. Mas a experiência é tão mais ampla, é tão mais rica. Por isso eu acho que o melhor que nós podemos fazer é apresentar essa riqueza, essa amplitude, essa variedade, essas possibilidades para todos. Talvez a minha experiência seja muito diferente da tua que está me ouvindo, mas isso não quer dizer que a tua esteja errada ou a minha esteja errada. São experiências atreladas a consciências, a consciência que nós somos. Isso também se vincula ao movimento que eu propunha no início do nosso encontro aqui. Os movimentos, as variações, as possibilidades, as diferenças, os contrastes que nos fazem também. Muito obrigado pela sua mensagem, meu amigo. Mensagem de áudio agora. Bom dia, Flávio. Bom dia, vagalumes. Tudo bom? Gostei muito também dessa cantora nova. Essa música é muito legal. Esqueci o nome dela, me desculpem. Achava, inclusive, que era Malu Magalhães. E sobre essa história de pagar ou não os cursos, eu pessoalmente não sou contra se cobrar.
por cursos, mesmo esses que envolvem autoajuda, espiritualidade. Mas o que eu reparei no passar do tempo é que muitas vezes, quando eu comprava um curso, ou um livro, ou alguma coisa, o fato de eu comprar, parece que quando eu decidi, vou fazer e vou pagar e vou comprar, parece que já me eximia de dar continuidade às vezes, sabe, a todo o processo. Então, às vezes, sei lá, comprava um livro e acabava não lendo. Fazia um curso e muitas vezes acabava não dando continuidade àquilo que eu aprendi, né? Então, que hoje eu reparo, assim, eu paro para prestar atenção em mim, é o quanto eu tô pagando por uma solução. Às vezes eu achava que eu estava comprando soluções, né? E fui vendo que, na verdade, depende muito mais de mim, dos meus movimentos internos, muitas vezes, mais do que os externos, né? E a compra era um deles. E eu continuo hoje com esse conflito em relação a coaching. Eu não sei se eu faço um curso de coaching ou não, porque é um curso muito caro, é um investimento alto. Muitas vezes eu acho que vai depender tanto de mim que eu preciso antes ser esta pessoa, sabe? Antes de, enfim. Mais devaneios da vida, né, gente? Vamos que vamos. Bom dia para vocês. Beijo. Legal, Luna. É ótima percepção. Eu gostei do que você falou. É isso mesmo. Às vezes a gente transfere. A coisa do dinheiro tem um componente também que a gente deve refletir. Um deles é esse que você falou, né? A partir de agora eu comprei. Isso é inconsciente. Isso não é um processo claro para todo mundo como foi para você. Mas é uma transferência. Agora eu tenho o direito. Agora eu abri as portas. Eu comprei o passe, a passagem para a evolução. E sempre depende de você. Sempre. O discurso de que ao fazer esse curso você chegará a determinado patamar é mentira, porque depende de você. Você fala, eu então antes de fazer determinado curso, eu prefiro estar num estágio mais atento, mas eu acho lindo, até para saber se de fato você deve ou não, se é bom ou não, se isso vai te acrescentar ou não. Repito, eu não tenho uma fórmula, isso é você quem vai decidir. Estou dizendo que não deve fazer cursos, claro que longe disso, né? Mas é importante você discernir se a expectativa que você projeta sobre aquele curso, aquela palestra, aquele livro, aquela vivência, seja lá o que for, é correspondente, é equilibrada ao que de fato você terá ao ir. Então esse equilíbrio é maravilhoso e eu acho muito importante. Outro aspecto é a gente dizer, já me disseram isso assim, se você cobrasse pelas coisas que você faz, colocasse dinheiro, não sei o que, as pessoas valorizariam mais. Você chegaria com mais facilidade. Você sabe que, apesar de concordar em parte, eu não quero isso. Eu não quero chegar a essas pessoas que, para valorizarem um conteúdo, tem que ter o preço financeiro. Eu não quero. Eu prefiro as pessoas que entendam o valor dessa relação que nós construímos aqui, mesmo que entre nós não haja um intermédio do dinheiro. Eu prefiro assim. Olha, Luna, desde que eu comecei o meu trabalho, sempre foi muito claro assim, eu nunca quis ser o cara das multidões, nunca quis fazer nada pensando nisso, né? Nunca construí conteúdo algum com esse objetivo. Mas de um jeito ou de outro, eu, ao longo do caminho, fui percebendo que em doses menores e às vezes em doses escondidas, de um jeito ou de outro, isso estava em mim também, né? O disfarce era assim, não, mas eu preciso usar uma linguagem que as pessoas entendam. Houve um tempo, nessa época eu falei muito sobre isso aqui na rádio, que eu, quando escrevia uma coisa ou outra no Facebook, às vezes eu queria tratar de determinado tema, às vezes eu queria usar determinada linguagem, e eu não fazia porque eu pensava, não, mas as pessoas não vão entender, né? E aí eu usava uma coisa muito mais simples, e o problema não está na simplicidade, muito pelo contrário, eu acho que a simplicidade é fundamental, mas eu estava dizendo no sentido de descaracterizar aquele conteúdo que eu estava propondo a falar. Quando eu percebi isso em mim, foi maravilhoso, porque me gerou um desconforto, mas por outro lado me corrigiu nesse sentido, ao ponto de hoje, de verdade, de coração, não ter nenhuma preocupação com massas, com multidões, com quanta gente ouve, não ouve, curte, não curte. Isso é um componente absolutamente desimportante para mim. Cada vez mais, quando eu digo cada vez mais, eu estou dizendo que de alguma maneira isso ainda está em mim, de um jeito ou de outro, né? Mas eu sinto que vai diminuindo, ao ponto de me proporcionar liberdade completa, ou quase completa, porque a liberdade completa é utópica também, mas algo que se aproxima de uma liberdade para ser eu,
para falar o que eu penso, para me expressar como eu quero, mesmo que seja politicamente incorreto, né? Eu acho isso maravilhoso, mas eu não teria, pelo menos eu, né, essa liberdade se eu tivesse esse compromisso de agradar as pessoas. E aí é que está o problema, né? Eu vejo às vezes pessoas que encarecem demais a sua estrutura, justamente por conta das pessoas se identificarem e tal, e aí fazem uma estrutura de divulgação do que falam, do seu pensamento muito cara. Quando fazem isso, tem o compromisso de manter aquela estrutura, de arrecadar aquele dinheiro e tal, e aí não tem jeito, isso vai afetar o discurso. Então essa é uma barganha que eu não estou afim de fazer, tá? A própria Luna, ela traz mais um comentário depois do áudio que ela mandou, ela traz um de texto, que é bastante interessante também, e ela diz o seguinte, sobre o caso da Nina, né, do marido que está provocando ela e tal, isso também acontece lá em casa de vez em quando. Mas eu passei a reparar que era uma certa carência e uma forma quase infantil de chamar a atenção do meu marido. E aí eu comecei a desconstruir o discurso, questionando o porquê dessa atitude. Ao invés de contra-atacar, eu passei a reagir pacificamente, me colocando com amor. E assim passei a me sentir melhor. Antes eu entrava no jogo do cabo de guerra, hoje eu mostro como me sinto sem precisar vencer. Que legal, Luna, vou te sacar sua última frase. Hoje eu mostro como eu me sinto, sem a necessidade de vencer. Isso é fundamental, tá? Já que você falou da Nina, deixa eu te sacar o comentário dela aqui. Muito obrigado pelas palavras, entendi tudo que você disse, ela mandou pelo WhatsApp um texto aqui, muito obrigado, fique bem. Flávio, bom dia, você conhece os cantores Os Arrais? Eles têm músicas com letras lindas, poéticas, tudo a ver com o nível da conversa que nós falamos aqui, a tua cara, Marcos de Blumenau. Meu querido, não conheço, mas eu vou ouvir hoje. Se for legal, eu baixo aqui para tocar na rádio. Muito obrigado pela dica, não tinha ouvido falar ainda nos Arrais, mas eu vou procurar. Mais uma mensagem aqui. Alguém está indicando uma música, eu compartilhei ontem com a minha melhor amiga essa música. Sol, o nome dela, ofereço para ela, gratidão, fazer parte da minha vida. A Elaine, obrigado, eu não vou tocar, porque eu nem sei se eu vou tocar mais música hoje, mas eu não toco antes de ouvir. Uma questão de cuidado aqui, tá? Mas eu ouvirei depois que o programa terminar. Muito obrigado pela sua mensagem aqui e pela sua dica. Eu, Paula e a minha filha Bárbara desejamos um bom dia, é o suficiente. Obrigado, Paula, obrigado, Bárbara. Elas têm uma foto aqui de acho que era um baile de carnaval aqui com aquele colar tal. Que bom, muito obrigado, beijo para você e para Bárbara. Obrigado pela sua mensagem, tudo de bom para você, tá bom? Os pássaros moram no telhado, eles fizeram várias casinhas e eu deixei eles ficarem aqui, cantam o dia inteiro. A nossa vagalumezinha que participou com áudio agora há pouco, com a trilha sonora dos pássaros cantando. Eu vou tocar mais uma música, a última de hoje, só para eu tomar o meu chazinho de limão. Aliás, eu nem peguei a próxima música aqui, deixa eu ver enquanto eu falo contigo. Meu chazinho de limão com canela e com gengibre. Faz tempo que eu não toco o Chico César, essa aqui, ó. E logo depois que a música do Chico César terminar, eu volto trazendo as últimas participações de hoje. Quem sabe a tua? As mensagens não param de chegar. Bom dia. Eu tava pensando por que a gente precisa de tantos apoios, né, para descobrir coisas ou entender coisas que já existem, né, que já estão aí. Esses dias eu tava pensando naqueles cursos de física quântica e tal. Eu tenho uma ideia do que isso é porque eu procurei sobre isso e eu descobri que isso nasceu a partir do descobrimento científico. O descobrimento da fenda dupla, né? Daquelas bolinhas passando pela fenda. E como isso se alterava a partir do olhar, né? Do observador. A partir de uma pessoa observando, né? Esse evento. E havia uma alteração. É uma experiência científica que qualquer um pode olhar, na internet tem vídeos sobre isso, deixando de lado a religião, enfim. Então eu fico pensando por que a gente se apoia tanto em cursos, em tantas coisas assim, e toma isso como algo tão importante quando a gente percebe que a gente só percebe as coisas mesmo quando a gente as procura de uma forma mais profunda. O resto é tudo
muito superficial. Pode soar bonito, interessante, mas se você realmente quer saber alguma coisa, você precisa experimentá-la ou então tentar entendê-la de uma forma mais profunda. Não que você vai entender algo tão complexo como a física quântica ou qualquer outra coisa, mas se você caminhar com as próprias pernas, então você pode experimentar uma parte do que aquilo seja. E isso é de graça, tá aí para qualquer um. É só ter vontade de andar com as próprias pernas. Não acho ruim as pessoas que fazem isso de coração, deve ter, com certeza, mas eu acho que também é um dever nosso procurar e tentar entender as coisas que a gente quer entender por nós mesmos, sem nenhum tipo de apoio, né? Isso é uma coisa que a gente conversa bastante aqui, sempre, e eu acho que a maioria dos que estão aqui estão um pouco cansados desses apoios. Às vezes a gente se ilude, né? Mas é muito legal quando você pode andar com as próprias pernas e descobrir, porque as informações estão aí, estão no ar, é só acessá-las. É isso, um abraço a todos, tchau. Tchau, Jéssica, muito obrigado. Você sabe, Jéssica, o ponto de onde nós observamos a vida inteira, né, somos nós. Esse é um assunto que eu trato muito aqui. Tem gente que me diz assim: você se equivoca ao falar isso, porque nós precisamos de uma referência absoluta, seja lá qual for a referência absoluta, para não religiosizar a nossa conversa. Vamos falar das leis, da Constituição. A Constituição é a referência absoluta para normatizar as relações civis, sociais, políticas no nosso país. Mas se a Constituição não fosse aberta a interpretações, né, não haveria os juristas, por exemplo. Não haveria os debates no Senado, na Câmara, em relação a determinado termo ser ou não constitucional. Porque ainda que a Constituição tenha ali os seus itens, as suas leis, os seus parágrafos, a interpretação parte de nós. Isso vale para as leis religiosas, isso vale para as leis sociais, isso vale para os regimentos éticos comunitários. Isso tudo está em movimento e nos refletindo o tempo todo. Então toda observação que eu vou ter em relação a seja lá o que for, a Constituição, a Deus, a vida, a morte, a você, a outro, né, aos cursos, partem de mim. A minha crítica, e a nossa vagalumezinha anterior, ela trouxe um ponto, a aluna, bastante importante, né, que é a coisa da transferência. Muitas vezes faz com que eu me esqueça disso e faça justamente essa, e você tratou isso também, Jéssica, essa transferência do tipo: eu já não preciso mais me enxergar, eu não preciso mais me expor às dores da minha desconstrução, que não é um passe de mágica, que é para a vida inteira. Eu não preciso mais refletir, eu não preciso mais buscar significados, porque agora eu vou fazer o curso que faltava, agora eu cheguei à igreja que faltava, porque agora eu descobri a fórmula, porque agora eu descobri o palestrante, o escritor, o livro. E aí a gente vai migrando de um para o outro, porque enquanto não encontrarmos naquele que no primeiro momento propôs satisfazer toda a nossa angústia e toda a nossa busca, não encontraremos. Então pensamos: o problema é porque ele me enganou, não estava nele, está no outro. E então eu vou migrar, sairei daquele livro, daquela igreja, daquela religião, daquela palestra, daquilo, seja lá o que for, e farei o outro. Aproveitando disso, aqueles que estão nesse mercado criam os níveis, né? Você não chegou lá porque você está no nível 1. Vamos para o nível 2. Vamos para o nível 3. Incessantes níveis. Quando todos os níveis terminarem, a gente começa agora uma outra graduação. E assim, buscando eternamente onde não está, você se esquecerá que a resposta está no seu olhar e na sua capacidade de projetar significados. Assim como a solução está em você, o problema também não está necessariamente fora, naquele curso, naquela palestra, naquela proposta.
Eu acho absolutamente válido, seja lá o que for, né? O curso, a palestra, a proposta, a religião, a autoajuda, o livro, o palestrante, o autor, tudo pode ser válido. Mas se mantiver a honestidade de que nenhum deles tem poder de construir em você o teu olhar, porque o teu olhar é você. E o seu olhar é construído a partir da sua capacidade de, no caminho, projetar significados a partir das tuas experiências. Na medida em que você vai fazendo isso, na medida em que esse olhar se amplifica, esse processo de transferência não é que cessará, porque de uma maneira ou de outra, mais ou menos sutil, a gente está fazendo isso nas nossas relações, nos nossos pensamentos, nas nossas barganhas diárias, né? A gente sempre está exposto a isso. Eu não estou dizendo que esse movimento cessará, mas pelo menos ele não será em amplitude tão superlativa ao ponto de tornar refém, seja de um curso, de uma palestra, de um livro, de uma religião. Eu acho muito triste, por exemplo, quando eu vejo pessoas em religiões que se portam como se aquela religião fosse o representante da verdade. Quem não se vincula àquela religião de alguma maneira está longe da verdade, né? Repare que essa dinâmica está no religioso, repare que essa dinâmica está nos casais, né? Às vezes os casais se fecham pensando, olha, nós aqui representamos esse núcleo, a verdade sobre a vida, e não é, né? Sobre a política, e aí vai. Então, que antes de qualquer coisa, para que a gente olhe, né, para as propostas tantas que tem por aí, tentando nos tirar daqui e nos colocar lá, que a gente entenda que isso é um movimento nosso, que essa é uma deliberação nossa, que essa é uma proposta nossa, que esse é um caminho nosso. Quando eu estou disposto a, em mim, aprofundar essa consciência, tudo pode ser fresta. Mesmo que não seja uma fresta assim tão ampla, tão aberta, mas como a vida inteira me ensina, tudo traz esse potencial. Mas não está lá. Você entende? Não é aquilo. Sou eu. Está em mim. Quem é que está disposto a se expor à vida, a enxergar-se e, se for o caso, desconstruir-se? Por esse caminho ser um caminho desafiador e muitas vezes desconfortável, por ser um caminho que dura a vida inteira, a maioria das pessoas não está dispostas. Então é muito fácil, não estão dispostas, é muito fácil você se entregar a essas propostas, né? Que aqui você encontrará o que lhe faltava. Até hoje você não conseguiu, não encontrou, porque você não estava aqui, porque você não veio para cá, porque você não ouviu isso, porque você não... E aí você vai, mas não tá. Se você for com esse coração, com essa expectativa, para qualquer lugar, incluo o meu trabalho. Se você vem aqui para a rádio, por exemplo, né, achando que eu tenho o poder de fazer com que você veja e agora a sua vida mude, isso não vai acontecer. E ainda que você esteja empolgado durante um tempo comigo aqui, chegará o tempo em que, exposto às tuas contradições que você não quis ver, as transferirá para mim e me acusará, como vez ou outra acontece aqui. Você, sua máscara, porque você, sua pregação... É só um jeito de transferir o negócio. É aquilo que eu falei em relação aos casos amorosos, isso vale também para as expectativas religiosas, né? Na mesma, ou místicas, ou intelectuais, ou de qualquer outra natureza. Na mesma medida que eu depositei sobre aquela pessoa, sobre aquela proposta, sobre lá o que for, a expectativa de algo, na medida em que isso não se concretiza, na mesma proporção a expectativa se volta contra aquele algo que será a partir de agora meu inimigo. Eu viverei para desmascará-lo. Você entende? É em você. Quando você cessa esse padrão e entende que isso foi uma expectativa tua, pelo simples fato de não querer se ver, então você entenderá de fato o que está acontecendo e vai ficar muito claro, está tudo acontecendo aí dentro, né? São as possibilidades, as oportunidades que você está tendo de se ver. É melhor se ver, porque se a gente não se enxerga nessa oportunidade, a vida tratará, como sempre faz, de incluir outras e outras e outras e outras. Tudo é oportunidade, tudo é possibilidade, tudo é uma chance da gente se enxergar, que a gente consiga da maneira mais cotidiana, mais corriqueira, porque essa é a que dói menos. Um beijo para você, obrigado pela sua presença. O nosso encontro de hoje fica por aqui, volta nas reprises, a reprise do YouTube, mais tarde, a reprise às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã aqui na rádio, no horário de verão.
E durante o dia a gente continua com a nossa programação. Às 7 da noite, no horário de verão, tem o Mundo Incrível com o Antônio Pereira. Continue aqui na webradiovagalume.com, tá bom? Que a nossa programação te ajude a se ver. Um grande beijo, se cuida e até amanhã. Você ouviu mensagens que chegam pela manhã, insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.